Seu filho lhe copia. Use isso a seu favor. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Tô fixando no comentário. Mas Rose entrou, Ariana entrou. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 42 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o tema do episódio de hoje é: o seu filho lhe copia. Use isso a seu favor. E para quem não me conhece, eu vou me apresentar brevemente. Para quem me conhece e está olhando no replay, pode passar adiante um pouquinho. Eu sou Kátia Ebert, eu me chamo assim mãe de 3, desde que tive essa ideia de publicar conteúdos nas minhas redes sociais. Foi quando eu identifiquei e encontrei esse meu propósito de vida, essa minha missão de vida, que é ajudar pais e mães a se conectarem com seus filhos, a criarem filhos autoconfiantes, filhos amorosos, filhos responsáveis e manter a harmonia e a paz dentro de casa. Então, essa é a minha missão. Se você tem esse desejo, esse interesse em criar filhos assim, você está no lugar certo. Então, eu consegui isso. Tenho 3 filhos adultos. Hoje eles já não moram mais comigo. E eu consegui dar uma educação legal para eles, uma educação descontraída, uma educação positiva. E tudo isso trabalhando ao mesmo tempo, levando a minha vida, me sustentando. E eu consegui. Então, assim, eu tive todas as dificuldades de uma pessoa comum, né? Com 3 filhos pequenos, eu me divorciei muito cedo, eles eram pequenininhos. Então, ficar sozinha, né? Com 3 filhos. Os pais dos meus filhos sempre foram muito presentes. Porém, dentro de casa, na minha casa, né? Quando eu tava com eles, eu era sozinha. Então, eu tinha que cuidar, eu tinha que dar conta, eu tinha que arcar com todas as responsabilidades da educação e da rotina da casa, enfim, né? E tudo isso eu agora vou passar para vocês todas as dicas, todas as sacadas que deram certo, e só que de uma maneira muito mais técnica agora, porque antes, quando eu eduquei os meus filhos há 24 anos, porque a Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 e a Laurinha tem 19 anos. Então, há 24 anos atrás, eu comecei a educar eles de uma maneira muito intuitiva. A minha intuição de mãe me fez errar e acertar. E agora a minha intenção é passar para vocês os atalhos, é passar para vocês todas as técnicas que eu usei com eles que deram certo, né? E abreviar esse caminho para vocês. Essa é a minha ideia, certo? E então, com todo o meu estudo de lá para cá, que eu comecei a pesquisar muito tudo que eu fazia, né? Os gatilhos que eu usava com eles, as técnicas no sentido assim de eu quero que meu filho faça tal coisa, eu quero que meu filho faça tal coisa, eu pensava, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Então, todas essas artimanhas que eu fazia de uma maneira muito intuitiva, agora eu estudando, eu vejo que tem todo o embasamento teórico por trás, todo o embasamento, até tem estudos científicos. Por exemplo, uma coisa que eu fazia muito, abraçava muito, dava muito carinho, eu sempre fui muito gentil, muito carinhosa e tal. Outra coisa que eu sempre fui muito alegre, muito positiva. Então, tudo isso, se for olhar, o afeto
estimula na criança a produção dos hormônios do bem, tipo dopamina, ocitocina, serotonina e tipo assim, endorfina, esses hormônios do bem, né? Então, por exemplo, tudo isso eu fazia, então eu estimulava sem saber que eu estava estimulando neles esses hormônios, eu estava fazendo. Então, só que agora eu estudando de uma maneira mais técnica, eu estou descobrindo que tudo que eu fazia existe sim um fundamento técnico para isso, né? Então, o que acontece? O tema do episódio de hoje, seu filho lhe copia, use isso a seu favor, é um tema importantíssimo, porque eu tô nessa semana, todos os dias fazendo uma live por dia, e cada dia uma live vai ser um acelerador para a educação do filho, e o outro dia vai ser um obstáculo. A live de ontem, por exemplo, foi o autoritarismo, né? Esse é um obstáculo na educação do filho. Então, assim, como a gente pode ter autoridade, a gente pode mostrar hierarquia para o filho de uma maneira em que passe uma segurança para ele, que ele entenda que a autoridade na casa é você, sem ser autoritário, sem aplicar o autoritarismo. Então essa foi a live de ontem. E a live de hoje é sobre isso. Seu filho lhe copia, use isso a seu favor como um acelerador, como uma questão positiva na educação do filho. Como é que a gente pode usar isso de uma maneira positiva? Quando eles são crianças, quando eles são pequenininhos, que a gente não consegue ter uma resposta da educação, da conversa, a gente tem o exemplo como aliado. Então, assim, tudo que a gente faz, o filho copia, sem a gente falar nada. E isso é um aliado que a gente pode usar e abusar disso. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente não usa da maneira correta. Então, assim, qual é a maneira errada, né, que vai fazer com que o filho copie para o lado errado? A maneira errada é a gente sendo irritada dentro de casa, é a gente não sendo gentil com os filhos. A maneira errada é a gente demonstrar sempre muito nervosismo, muita preocupação. Essa maneira errada, isso tudo a criança vai copiar, entendeu? Vai copiar. Falar de uma maneira ríspida com as pessoas, ser grosseiro com as pessoas, o filho vai copiar, certo? A gente, por exemplo, se a gente tá no trânsito, se a gente reclama que uma pessoa corta a frente, se a gente reclama, ai, que droga, reclama o tempo inteiro das coisas, o filho vai reclamar quando começar a falar. Então ele já vai aprender a falar reclamando, entende? Então, no momento em que a gente tem noção do que a gente tá fazendo, quando a gente tem... Oi, Mari, a Mari entrou. Tudo bom, Mari? No momento em que a gente tem noção de como a gente está agindo, de como a gente está tendo uma postura perante a vida, a gente precisa saber também que os filhos estão convivendo com aquela postura, com aquele perfil, com aquela personalidade da mãe e do pai. E o filho não tem consciência. A minha mãe é mal-humorada, a minha mãe é estúpida com os outros, a minha mãe reclama o tempo inteiro de tudo. O filho não tem noção disso quando ele é criança, mas ele vai absorvendo e ele vai achando isso o máximo, porque nós somos os super-heróis dos nossos filhos, certo? Os filhos só vão identificar que nós somos seres humanos, que nós erramos, que nós temos as nossas fraquezas. Eles só vão identificar isso muito depois. Muito depois e muitas vezes quando a personalidade deles já está formada, certo? Então, por que eu digo que usar essa vantagem do filho copiar a gente é um acelerador na educação? Porque quando a gente não consegue ter a resposta do filho numa conversa, porque o filho ainda é criança,
porque é difícil entrar uma frase na cabecinha e ele ficar com aquela frase e elaborar aquela frase. Entra aqui, sai aqui, sabe? Então, quando a gente tá nessa fase com o filho, é importante usar esse artifício do exemplo. Então, assim, ele vai nos copiar. Então, se a gente for gentil com ele, com as pessoas em volta, se a gente for educada, se a gente for alegre, se nós cantarmos durante o dia em casa, se a gente elogiar muito ele, se elogiar muito as pessoas, se elogiar quem tá em volta, se a gente vai no supermercado e conversa com a moça do caixa, se a gente dá oi pro porteiro do prédio, se a gente é educado com o garçom, tudo isso o filho não vai nem perceber. Não vai perceber e a gente não vai estar falando: filho, olha só, a mãe deu oi pro porteiro do prédio. Filho, olha só, a mãe tá sendo educada aqui, a mãe tá deixando a moça passar com o carrinho na frente, a mãe tá isso. O filho, a gente não precisa falar isso, porque isso eles vão absorvendo. Eles vão visualizando, eles vão mentalizando, eles vão achar isso tudo o máximo. Porém, se a gente é mal-humorado, se a gente é estúpido, se a gente é mal educado, se a gente xinga no trânsito, se a gente em casa tá emburrado com o marido, se tá emburrado com todo mundo, se a gente trata a mãe da gente mal, eles vão ver tratando a mãe. Ah, se a minha mãe trata a mãe dela mal, então eu vou tratar minha mãe mal também, porque isso é o certo, isso é o normal, certo? Então, o objetivo dessa minha live aqui, é dar essa consciência para vocês de tudo isso que deu certo para mim. Eu gosto de falar de coisas que deram certo para mim, certo? Então, assim, isso deu certo, porque assim, eu eduquei os meus 3 filhos, que hoje são adultos, de uma maneira muito intuitiva. Muito intuitiva. Eu não estudei, eu não ia nem em psicólogo, nada. Então foi tipo assim, um dom natural. E deu certo. Por que eu digo que deu certo? Sem falsa modéstia. É porque eles são pessoas hoje sensíveis, eles são pessoas carinhosas, eles são amorosos, eles são responsáveis, eles sabem onde querem chegar, eles têm caráter. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tudo que eu fiz deu certo, então eu elaborei todas essas técnicas e características, tudo que eu usei com eles, e eu tô reunindo para passar para vocês. Então, e com a diferença que agora eu tô estudando de uma maneira mais científica, né? Eu tô pesquisando artigos de psicólogos, de psicoterapeutas, de educadores, enfim, e aí eu tô me deparando com que tudo que eu fiz deu certo. Claro, e o que não deu certo eu fui ajustando, né? A ideia também é falar coisas que não deram certo, para ir ajustando, para eu passar para vocês também abreviarem isso, entende? Então, qual é a questão? O que deu certo? Eu sempre quis ser mãe, e então talvez por isso eu tenha facilidade em educar, tenha tido facilidade em educar, não que agora eu não eduque mais, mas a gente sempre vai educar até o último segundo de vida, a gente vai ser mãe, vai ser pai, né? Eu penso assim, quando eles são adultos a gente não tem mais muito o que educar, mas se o apoio deles, né, tá presente para escutar eles, enfim. Então, qual é a ideia? Quando eu pensei, eu quero ter filhos, eu quero ter mais filhos, eu quero ter muitos filhos, eu pensei, eu vou ter uma família alegre, eu vou ter uma família que se ama. Isso era o que eu tinha na minha cabeça. Eu não sabia como é que eu ia educar, sempre dá medo, a gente sempre acha que não tá preparado o suficiente, né? Sempre a gente acha que não tá preparado suficientemente para começar alguma coisa, um projeto, e com filho não é a mesma, não deixa de ser, não é diferente. Com filho é a mesma coisa, né? A gente pensa que, ai meu Deus, eu não vou conseguir, eu não tô preparada. Mas se a gente for esperar a hora certa para estar preparado, então a gente não vai ter filho nunca, né? Assim também é com casamento, assim é com tantas coisas na vida da gente que a gente precisa ter coragem e dar o primeiro passo.
né? E vai com medo mesmo. Só que o que acontece? É importante a gente ter consciência que a gente precisa estudar sobre as coisas, a gente precisa se inteirar, a gente precisa ter um discernimento de que se a gente escutar opiniões de quem já conseguiu, opiniões de quem tem ideias, a gente consegue filtrar para o nosso estilo de vida. Então, quando eu engravidei, quando eu tive a Thaís, e eu sempre tive na mente que eu queria ter mais filhos, eu pensava, eu vou ter filhos amorosos porque eu vou ser amorosa com eles. Eu vou ter filhos carinhosos e educados, a minha vida vai ser gostosa dentro de casa. Sempre é um mar de rosas? Não. Sempre foi maravilhoso? Não. O que acontece? Qual é a diferença? É olhar para a situação e saber resolver com muita dedicação. Sabe? Desde quando eles eram pequenininhos. Então, assim, faz uma birra, não obedece, chora sem motivo. Por que tá chorando, filha? Fala pra mãe. Filho, o que tá acontecendo? Entendeu? E quando eu perdia a paciência, eu logo me redimia. Entende? Porque nós somos seres humanos, nós não somos os super-heróis que eles acham que a gente é. Então isso tudo precisa ficar muito bem esclarecido na nossa mente, para a gente levar a educação, para a gente educar eles de uma maneira gostosa, leve, descontraída, sabe? O segredo é a gente se apaixonar pelo processo, certo? Então, assim, o que eu vi esses dias? Eu vi uma reportagem dizendo que os pais já não aguentam mais os filhos dentro de casa, não aguentam mais os filhos já há um mês, só quer comer, só quer ver TV, só quer jogar videogame, só quer celular, e eu sou que nem uma cozinheira, não saio da cozinha fazendo comida para eles. E aí eu penso, poxa vida, mas não aguento mais o filho, mas esse filho é que você manda para a escola, para os professores aguentarem e para os colegas do teu filho aguentar. Então existe aí uma situação em que tipo de filho eu quero deixar para o mundo, certo? Que exemplo que eu tô dando para esses filhos, né? Então isso é uma coisa que deve fazer a gente pensar, sabe? Eu não sei se faz sentido isso para vocês, colocam certinho aí se faz sentido, em qual momento vocês se identificam. Então, o que eu penso nisso, assim? Quando a gente precisa conviver com os nossos filhos e não é agradável, a Mari tá dizendo que faz sentido. Quando a gente precisa conviver com os nossos filhos e não é agradável, tem alguma coisa de errado, né? Então, assim, a gente precisa identificar o que tá descoordenado de acordo com o que a gente quer para a vida da gente, certo? Então tem pessoas que talvez não queiram, né, uma vida assim de sempre escutando uma música, sempre alegre, sempre isso, sempre aquilo. De repente tem gente que pode não gostar, mas enfim, eu gostava. Então os meus filhos, eles cresceram escutando música. Hoje a Thaís e o Bruno tocam violão, a Laura adora escutar música, ela traduz as letras em inglês. A Laura já fala fluentemente inglês, os três já falam, mas ela traduzia muitas letras em inglês. Então, assim, e eles têm um gosto eclético, assim, desde a gravidez eu escutava Marisa Monte, eu escutava Rita Lee, eu escutava todo que tipo de música, assim, sabe? Tribalistas. O que a Mari tá colocando aqui que eu tenho que colocar óculos? Nesse momento, o mais difícil tem sido conciliar o trabalho em home office e a atenção que ele demanda. Como conseguir estar concentrada no trabalho sem que ele se sinta deixado de lado? Que idade tem o teu filho, Mari? O teu filhote, que é a coisa mais linda que eu já vi nas fotos. Que idade ele tá? O que acontece? Realmente, é uma situação muito nova para todo mundo, né? Então, o que eu vou te dizer? Eu não passei por isso com os meus 3 pequenos em casa. Eu tenho 3 aninhos. E tipo assim,
Olha a Yara entrando. Oi, Yara, tudo bom? O que que acontece? Quando eles são pequenos, normalmente essa idade estão na escolinha ou tem alguém sempre por perto, certo? Não dá para deixar um filho na área social da casa, se trancar no escritório e vir trabalhar, né? Então, o que que acontece? Precisa haver um revezamento, certo? Se o teu filho já fosse, Mari, de 7, 8 anos, 5, acho que já dá, sabe? 5, 6, eu acho que já teria uma consciência, dependendo da maturidade da criança, para dizer, filho, agora a mãe vai te deixar vendo esse filmezinho e a mãe vai fazer um trabalho lá no escritório 1 hora e meia. Deu uma caída aqui, né? Agora voltou. A mãe vai demorar um tempinho, tu fica aí, que a mãe tá aqui pertinho, a gente tá na mesma casa, mas tu fica, só deixa a mãe quietinha por um tempo. Só que o filho de 3 anos não tem como ter esse discernimento. Um filho de 3 anos, ele simplesmente precisa de atenção. Então, realmente, ou tu faz 1001 coisas para entreter essa criança de 3 anos. Por exemplo, vamos supor, eu tô aqui no meu escritório. Se eu tivesse um filhinho de 3 anos agora, certo? E precisasse ler uma matéria, interagir, abrir e-mails, olhar e-mails, enfim, trabalhar no computador ou coisa assim, certo? O que que eu faria? Eu já sei o que que essa criança gosta, se é joguinho de dominó, se é montar Lego, se é massinha de modelar, se é pintura, se é desenho. E é claro que no meio dessas brincadeiras, essa criança vai vir toda hora até, mamãe, olha o que eu fiz, mamãe, não sei o que. Não é assim que funciona? Então tem coisas, né, Mari, que não tem como. A gente não pode congelar a criança e botar, né, num cantinho e descongelar quando a gente está disponível depois para atender essa criança de novo. Então, realmente, eu acho até que precisa ter como é que eu vou te dizer assim, ó, um revezamento, alguma coisa, porque, por exemplo, se ele estava na escolinha antes, se ele estava numa creche antes, né, e agora ele não tá por causa da pandemia, então realmente é uma situação de rever, e ver tudo que tu pode fazer, por exemplo, deixar a hora do trabalho mais para a hora que ele tá dormindo, é uma questão de ter ideias, sabe? Depois a gente pode até conversar no privado, eu posso ver como é que é o teu dia a dia, tua rotina, como é que é as tuas situações e a gente aí juntas tentar achar algumas ideias, certo? Mas a princípio a ideia que me veio na cabeça é essa, tentar revezar com alguém, né? Chamar, contratar alguma babá, alguma coisa. Eu sei que tem o perigo do Covid, né? A presença da música que tu falou pode ser muito interessante. A música sempre teve presente na minha vida, sabe? E automaticamente na vida das crianças. E é muito notório todo o benefício que isso trouxe, assim. A calma que isso passa na gravidez, a calma que isso passa na infância deles. Eles têm lembrança, eles têm memória das letras das músicas. Quando nós íamos pra praia, que eles eram pequenininhos, ficavam os 3 na cadeirinha atrás e eu na frente, e a gente escutava músicas, então assim, cada um tinha um gosto diferente, né? A Laurinha gostava, acho que, não sei se eram músicas da Sandy Júnior ou outras músicas, o Bruno gostava muito também das minhas, tipo Armandinho, que é uma banda aqui do Rio Grande do Sul, Cidade Negra, eles gostavam, enfim, e a Thaís gostava de outras, então a gente escutava primeiro um CD, era CD na época no carro, né? Botava um CD, depois o CD do outro, depois o CD do outro. Eu sempre procurei revezar os gostos e os pedidos de cada um, porque não dá para atender o pedido dos 3 ao mesmo tempo, né? Então, assim, a música sempre fez parte da nossa vida, sabe? Então, isso foi um exemplo que eu dei para eles, que eles me copiaram. Então, hoje eles têm a música na vida deles. E a música desperta a sensibilidade, né? A música faz a gente conversar com eles. Já teve muitas vezes que eu chamei eles. Eu lembro, não sei se vocês conhecem a Maria Gadu. Maria Gadu tem músicas lindas, assim. A Maria Gadu lembra
me lembra Cássia Eller, sabe? E uma vez, num sábado de manhã, os cafés da manhã lá em casa eram sensacionais aos sábados, assim. A gente gostava de tomar café sábado de manhã conversando, então eu acordava eles mais cedinho pra gente poder tomar café de manhã, no sábado. Então, o que acontecia? Teve um sábado que eu disse, filhos, olha que linda essa letra dessa música. Então era a letra de uma música da Maria Gadu que falava da vozinha dela e tal, que ela tava assim se despedindo, que a vozinha dela tinha falecido, enfim, uma letra lindíssima. E eu coloquei, eles já estavam na mesa, né, pequenininhos assim, não tão pequenininhos, eles já tinham entendimento, né, para as coisas. E eu tinha um som na cozinha que dava o som para casa toda, assim. E eu botei a música para eles. Primeiro eu expliquei, eu queria mostrar essa letra para vocês. Eu fiquei tão emocionada, assim, eu lembrei da avó Eva e tal. E aí eles choraram, menina, sabe? Eles choraram escutando a letra. E o que aconteceu? Depois eles foram crescendo. A Thaís fez uma apresentação no colégio no Dia das Mães com essa música, tocando violão. Imagina o quanto que eu chorei. O Bruno também fez uma apresentação. Então, assim, a gente depois, quando a gente dá o exemplo, quando a gente se doa, quando a gente é vulnerável com o filho e a gente é sensível e a gente mostra essa sensibilidade, o filho, ele devolve. A gente está sempre acionando o gatilho da reciprocidade com os filhos, certo? Então, assim, o que acontece quando eu falo assim, tentando não fugir do assunto da live, certo? Que o filho lhe copia, use isso a seu favor. Por exemplo, a gente precisa cuidar se em casa nós estamos sendo rabugentos, se nós estamos mal-humorados, se nós somos egoístas, no sentido de pensar só na gente, ou se a gente é generoso, sabe? Tudo isso nas entrelinhas os filhos percebem, os filhos observam. Então, no dia a dia, a gente aproveita todas essas situações para educar um filho e fica intrínseco. Então, a educação dos filhos no exemplo, quando eles copiam a gente, a nossa conduta, a nossa postura, quando os filhos copiam a nossa, como é que eu vou dizer assim, nossa característica, a gente está educando de uma maneira intrínseca. Então, assim, a gente precisa se policiar o tempo inteiro para a gente ser uma pessoa melhor. A gente precisa se policiar o tempo inteiro para a gente dar o melhor para esse filho. Se ele é bebê, ele escuta o tom de voz da gente, né? Com a gente falando com as pessoas, com a gente falando com o marido, com o filho, com outro filho, a gente falando com quem tá perto, a gente falando com o próprio filho. E tem pai que resmunga, mãe que resmunga para ele mesmo, em voz alta, e a criança tá ali escutando aquilo, aquela frequência, né? Existe uma vibração dentro de casa, uma frequência que a criança absorve. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito na vibração que a criança fica acostumada a ter. Então, assim, quando eles são pequenininhos, a gente ensina e educa falando, filho, isso não é legal, a mamãe não gosta. Aí quando tu manda assim, manda, tomar banho, vamos tomar banho, ou vai tomar banho, alguma coisa assim, e o filho, ai que chata, se chama a mãe de chata, por exemplo. Filho, não é legal, a mãe não gosta que tu chame assim a mãe. A mãe nunca te chamou de chato, a mãe nunca foi malvadinha contigo, a mãe nunca foi mal educada contigo, a gente precisa ter educação, a gente pode expressar que não quer tomar banho, mas a gente precisa ter educação. Então, todas as situações do dia a gente pode e deve aproveitar para educar, para mostrar que se a criança está sentindo alguma coisa, ela precisa reconhecer aquele sentimento, ela tem o direito de expressar pra gente aquele sentimento, mas isso não dá o direito da criança ser estúpida, ser ríspida, ser mal educada, ser agressiva, ser, né, sem caráter, enfim. Deixa eu ver aqui. Realmente somos espelhos e eles repetem muitos nossos atos. É isso.
É... Como é que é o teu nome? Tá aqui escrito, Saúde e Terapia Feminina. Obrigada pelo comentário. Eles são nossos espelhos mesmo. Então, assim, o que eu quero dizer aqui? Eu vou falar pra vocês as coisas que os meus filhos copiaram de mim. Uma é essa, né, Mari, que a gente tava conversando sobre a música, né, que eles têm esse gosto pela música. Oi, Sônia, isso, exatamente, Sônia, os nossos filhos são nossos espelhos. Então, isso é uma coisa boa pra gente estar sempre se policiando, pra gente se lapidar, pra gente sempre melhorar, sempre evoluir, pra gente dar o melhor para aquele filho, certo? Então, assim, o que eu separei aqui para falar para vocês? Em todos esses momentos do dia a dia, no nosso cotidiano, existem situações independente da idade dos nossos filhos. Depois vocês coloquem aí o número da idade de vocês. A Mari já falou que o filho dela tem 3 anos. Põe o nome do lado, que eu adoro saber o nome dos filhos de vocês também. Por favor, gurias. E se tem algum pai também, né? Então, assim, todos os momentos do dia a gente pode e deve ensinar para os nossos filhos os princípios e os valores, né? Então, eu montei lá em casa, inventei um código de boas condutas. A Sônia tem um de 11. Olha só, um adolescente, meu Deus. Olha só, Sônia, eu vou te falar o que os meus copiaram de mim. Eu inventei lá em casa um código de boas condutas e boas maneiras e de princípios, né? Que eu não chegava para eles e dizia assim, ó, filhos, aqui em casa existe um código e umas regras. Não, cada situação que acontecia uma coisa, eu explicava relativo àquilo. Vamos supor, se eles faziam uma coisa boa, se eles faziam uma coisa errada, se eu sentia uma coisa errada, entende? Então, por exemplo, eu falava muito de integridade, eu anotei aqui para não esquecer nenhum. Honestidade, gentileza, responsabilidade, sociabilidade, garra, persistência, compaixão, empatia, resiliência, amor. Então veja bem, cada palavra dessas a gente pode ter vários exemplos no dia a dia, no cotidiano, para falar para os nossos filhos e para ser o exemplo vivo disso, né? Porque os filhos não são bobos, os filhos são muito espertos. Então veja bem, os meus filhos cresceram comigo, sempre procurando ter uma alimentação saudável dentro de casa. Eu adoro uma besteirinha, adoro chocolate, adoro um sorvete, eu sou formiga pra caramba. Mas o que eu sempre mostrei pra eles? Pra gente ter uma alimentação legal, uma alimentação de verdade. O que é uma alimentação de verdade? Com menos industrializados possível, né? Menos abrir embalagem e mais descascar e lavar, né? Descasca uma banana, lava um tomate, né? Ou descasca, enfim. Então, procurar durante o número maior da semana, número maior de dias da semana, ter uma alimentação saudável, certo? E deixar pro dia do lixo, deixar pro fim de semana, né? Comer uma besteirinha, uma coisa assim. Porque o que acontece? No momento em que a gente tem uma rotina de qualquer coisa, essa rotina se transforma em hábito, certo? No momento que se transforma em hábito, isso vira fácil e vira gostoso de fazer, certo? Então, assim, por exemplo, os meus filhos, eles comiam salada, comiam verdura, não gostavam muito? Não gostavam muito. Mas o que eu fazia? Eu colocava no prato, certo? Então, por exemplo, Sônia, se o teu filho tem 11 anos, ele costuma comer verduras e legumes? Te pergunto isso, né? E frutas? Porque o que acontece? Tem um monte de coisinhas que a gente pode fazer para que o filho também faça. Primeiro é fazendo, certo? Então, a gente come frutas, a gente come legumes, a gente come verdura, a gente come salada, né? Salada verdinha e fresquinha junto com os pratos quentes ou não? Então, assim, se uma mãe e um pai nunca colocam uma salada na mesa, como é que esse filho vai comer salada uma vez na vida, gente? Quando for adulto e for no restaurante, se gostar.
Então, é o exemplo. Come muitas frutas e verduras. Tu come e o teu filho, ele come também. Isso, então assim, veja bem, ele tá seguindo o teu exemplo. Então isso é sensacional, certo? E se não comesse, daria tempo também de reverter isso, certo? Então assim, na alimentação, nos hábitos de beber água, sabe? Que é uma coisa importante para a saúde, para a longevidade, para ter uma longevidade saudável, né? É importantíssimo tomar muita água. Eu tô sempre aqui com a minha garrafinha, gente, ó. Aqui. Até tomei um golinho, né? E o que que eu fiz? Eu ensinei eles cada um a ter a sua garrafinha. Aí no início eu comprava garrafinha de super-heróis, eu comprava garrafinha com desenhinho, com coisas que fosse deixar eles alegres, certo? E então depois, claro, cada um tinha sua garrafinha de adulto, de grande, né? Que daí de bonequinho, de bichinho fica até vergonhoso, eles começam a ter vergonha de coisinhas de frufruzinho, né? Só que desde pequenininho, na geladeira eu tinha com um nomezinho, porque daí toma e nem sempre lava a garrafinha na hora, né? Eu lavava tipo uma vez por dia e tal, mas toma a sua própria garrafinha. Olha, Sônia, dicas valiosas. Eu tenho um vídeo no YouTube, no Instagram, no Face, eu publico meu vídeo igual em todas as plataformas, certo? E eu tenho um vídeo falando da água, dessas dicas aí. E são dicas práticas, né, gente? Tipo assim, são hábitos. Então, assim, como é que eu vou dizer para um filho, tu tomou quanto de água hoje, filho? Ai, nem tomei, mãe, se eu não tomei. Entende? Então, assim, se eu tomo muita água, se eu ando com uma garrafinha, eu entro no carro, eu levo uma garrafinha. Eu venho pro escritório, eu trago a garrafinha. Se eu vou, eu vou dormir, às vezes eu levo a garrafinha, sabe? Eu tô sempre com a garrafinha. O que aconteceu? Os meus 3 filhos têm esse hábito de ter uma garrafinha de água sempre com eles. Então, assim, são coisas pontuais, importantes para a saúde do corpo, né? E tem coisas também importantes para a saúde mental, para a saúde espiritual, porque a gente precisa se preocupar na imunidade deles, né? Olha só, o Covid tá aí, pode ter certeza que quem tá com a imunidade boa, quem tá com a imunidade lá em cima, tem menos probabilidade de pegar o Covid, certo? Então, assim, o que acontece? Quando a gente se preocupa também com a imunidade espiritual, a gente também tem benefícios. E como que os filhos podem copiar a gente com essas imunidades aí, espiritual e física? Com a imunidade espiritual, é essa questão de ter bons pensamentos, boas palavras, uma energia boa vibrando alto dentro de casa, certo? A gente ser mais positivo possível. Quando nós somos positivos, a gente encara também os maus momentos, a gente encara mau humor dos filhos, a gente acolhe o nosso mau humor, o nosso momento de frustração. Só que quando a gente é positivo, a gente consegue reverter e tirar aquela sensação ruim de dentro da gente mais rápido do que se a gente tiver uma atitude negativa, um pensamento negativo. Então tudo isso influencia no dia a dia e na rotina da gente. Então o que eu penso assim? Por exemplo, os meus filhos cresceram vendo eu fazer atividade física. E como? Eu não tenho tempo. Gente, eu tinha 3 filhos pequenos em casa, eu era divorciada, trabalhava fora. A cidade que eu trabalhava sempre foi longe. Eu moro na região metropolitana de Porto Alegre, que é a capital aqui do Rio Grande do Sul. Eu moro em Esteio, que é uma cidade 30 quilômetros de distância. E o trânsito, gente, é um horror nesse trajeto. Eu levava 1h30 para ir, 1h30 para voltar, com 3 filhos pequenos em casa. E aí eu administrava babá, empregada, elas faziam, eu não almoçava com eles, né? E transporte escolar, buscava eles para a escola e levava eles para a escola. E eu ligava, quem é que almoçou, quem é que comeu beterraba, quem é que comeu brócolis, entendeu? Então, o que acontecia? Eu dava o exemplo de que eu estava dando atenção para eles, eu dava o exemplo que eu estava preocupada com eles, isso tudo é exemplo. Isso tudo eles
me copiam agora, porque eles têm uma atenção, têm uma dedicação comigo agora e com as pessoas que estão ao redor deles, certo? Então, assim, quando eu voltava do trabalho, eu ia para atividade física, né? Então, tinha vezes que eu tinha que contratar uma babá, porque a empregada tinha que ir embora, porque fechava 8 horas por dia com a empregada. Daí eu contratava uma babá para ela esperar até a hora de eu chegar. Só que qual é a diferença? É dar uma atenção de qualidade quando a gente está em casa, sabe? Porque senão não adianta, por exemplo, agora na pandemia tá em casa o dia inteiro e não conversa com o filho. Tá o dia inteiro em casa e não interage e não usa um exemplo para educar, não usa um exemplo para saber o que ele tá sentindo sobre alguma coisa, sabe? A gente às vezes passa o dia em casa e não interage com o filho. Então isso também não adianta. Então eu sempre tive uma vida trabalhando fora com eles pequenos e não por isso que eu deixei de dar uma educação para eles que foi uma educação de muita dedicação. Eu sempre fui muito dedicada, porque muitas vezes para a gente dar o exemplo, a gente precisa, assim, para que eles nos copiem nas coisas boas, a gente precisa fazer sem falar nada. Então, quando eu fazia atividade física, eles nem tinham idade para fazer atividade física. Eu sempre ia na academia, eu sempre gostei de surfar, sempre gostei de fazer um esporte ou fazer natação, jogava paddle, né, uma vez uma coisa, outra vez outra coisa. Então eu sempre tive envolvida com coisas de esporte. Os meus 3 filhos hoje fazem esporte. Essa é a tendência natural, né? Que nem a Sônia falou aí no comentário, que eles são espelho da gente, certo? É a tendência natural que eles modelem a nossa personalidade, modelem os nossos atos, porque quando eles são pequenininhos, eles enxergam a gente fazendo as coisas, eles enxergam e vão absorvendo. Quando eles vão ficando maiorzinhos, eles começam a filtrar. Mas a minha mãe faz isso, eu não acho legal. Então eles já têm esse discernimento, né, da idade, já vão amadurecendo e vão sabendo filtrar o que é legal também, sabe? Porque nem sempre tudo que eu faço é legal que meu filho faça, porque ele pode não gostar de algumas coisas, ele pode, por exemplo, uma mãe que é muito extrovertida, que conversa, que tem muitos amigos, que, nossa, sabe, é expansiva, e pode ter um filho que é mais introvertido, pode ter um filho que é mais quietinho. Então, não necessariamente o filho deva ser o xerox total da mãe e do pai, não necessariamente, mas é importante que a gente use esse artifício para acelerar a educação, para ajudar, tipo assim, é um plus na educação, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente demonstra preocupação, quando a gente demonstra respeito pelos outros, pela humanidade, pelo ser humano, pelo meio ambiente, sabe? Então, filho, não deixa a torneira ligada porque tá gastando água, vai gastar água do planeta. Ah, mãe, planeta? Sabe? Tudo a gente consegue educar. Em qualquer situação a gente consegue educar. Então, por exemplo, a Laurinha, a minha filha, insistia demais, assim, pra eu parar de usar detergente de louça. E aí eu comecei a usar sabão de glicerina. Aí teve um tempo atrás que elas me mandaram no Instagram, a gente tem um grupinho no Instagram, um grupinho no WhatsApp, e as minhas filhas mandaram, mãe, olha só, não usa mais essa esponja. Sabe aquela esponja Scott, acho que é a marca mais famosa que tem, é amarela de um lado e verde, que é tipo um bombrilzinho do outro. Porque essa esponja, ela demora muitos anos ela nem é reciclável, sabe? Então, assim, aí eu tô usando agora uma bucha vegetal na pia da cozinha, por influência delas. Por quê? Porque eu acionei isso, eu despertei isso na mente deles para cuidar do meio ambiente, sabe? Para fazer uma coleta seletiva do lixo em casa, sabe? Para fazer... A gente não é perfeito, né, gente? A gente tá longe de ser perfeito, mas eu sempre acredito que de pouquinho em pouquinho a gente consegue melhorar, certo? Então, assim,
Eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Eu quero fazer aqui eu moro num condomínio de casas e eu quero aí agitar o pessoal para fazer uma coleta seletiva com a prefeitura e tal, e ainda não fiz isso, sabe? Então eu acho que isso é primordial, assim. Então, assim, tem muitas coisas que a gente ainda tem que fazer, né? Mas o pouquinho que a gente já faz já é um pouquinho que a gente se doa e que a gente demonstra respeito, né? Pelo próximo, respeito pela humanidade. E eu acho que isso tem muito a ver, assim, com o exemplo, né? Com o filho copiando os nossos exemplos. Por exemplo, a Thaís, a Sônia tá falando aqui que o filho dela tem 11 anos, né? Um dos meus filhos, até nem vou citar o nome, um dos meus filhos, ano passado, retrasado, não me lembro, a gente estava no supermercado, numa grande rede de supermercado aqui, e eu tinha que procurar algumas coisas específicas e não tinha. Então a gente circulou lá dentro e saímos. Quando a gente saiu, a gente estava na escada rolante, que tinha lojas embaixo, e aí esse filho, né, que eu não vou falar o nome porque eu não perguntei se eu podia falar, eu procuro cuidar ao máximo assim para não expor eles. Esse filho disse: mãe, olha só, pegou um pacote de bala ou de chiclete, alguma coisa assim, e olha aqui que eu peguei, mas ninguém viu, mãe. Daí ela disse assim, quando a gente estava descendo a escada rolante, ela disse: mãe, eu peguei uma coisa, e aí como a gente passou direto no caixa e tu não comprou nada, eu vou esconder ali, vou esconder isso, ninguém vai ver. Aí esconder no caixa eletrônico, não sei o que ela ia fazer. Aí eu respirei fundo e eu disse: não, filha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar isso e nós vamos voltar lá no caixa e vamos pagar. E ficou me olhando assim, eu disse: não tem problema, o melhor é a gente fazer a coisa certa, né? Porque a gente não vai, se deixar isso aí num canto, não é correto, né? Imagina, a gente tu pegou da prateleira, tudo bem, esqueceu de pagar, foi sem querer, mas também agora conscientemente vai deixar num canto só para não levar para casa, para não ter a culpa de ter levado sem pagar. Também, então, tem a culpa de ter feito isso que é errado. Então, nós vamos fazer certo. Nós vamos pegar isso que tu quer comer, que tu quis comer. Nós vamos lá, nós vamos pagar e vamos voltar para casa felizes. Então, assim, o que aconteceu com isso? Eu tenho certeza que esse momento, esse filho vai levar para a eternidade, sabe? Porque quando a gente ensina esses princípios para os filhos, nessas pequenas atitudes, a gente está ensinando o filho a decidir na hora em que se depara com uma situação que ele vai ter que decidir o que fazer. E essa decisão é que vai determinar o caráter do filho, a personalidade do filho, da pessoa, do ser humano, certo? Eu acredito muito nisso. E eu acho assim, ó, ninguém tá livre de fazer uma coisa errada, de pensar uma coisa errada. Ninguém tá livre. Quantas vezes, né, a gente já pensou coisas erradas. Mas o que eu acho que quando a gente toma consciência daquilo, e aí sim a gente precisa buscar na memória quais são os meus princípios e valores, o que a minha mãe me ensinou, o que o meu pai me ensinou, o que eu faria se os meus filhos estivessem aqui me olhando. Isso é uma coisa que eu levo para minha vida. Eu sempre pensei, desde que eu escolhi ser, quando eu era adolescente e criança, eu pensava, o que meu pai e a minha mãe falariam se eu tomasse tal atitude? O que o meu pai e minha mãe pensariam de mim se eu tomasse tal atitude? Eu tinha eles como referência na minha vida, né? Porque os meus pais, o meu pai era uma pessoa muito íntegra, minha mãe também. Então eles eram muito corretos, sabe? Então eu trouxe isso de berço. E aí depois, quando eu decidi ter filhos, eu pensei, tudo que eu fizer na minha vida, eu vou sempre pensar que eu vou poder falar pro meu filho sobre isso, sabe? E até os meus maiores erros, eu já falei pros meus filhos. Eu já conversei com eles sobre isso e eu identifiquei já esses erros e eu ressignifiquei, eu usei isso como mola
compulsória, assim, como mola propulsora, né? Para eu melhorar, sabe? Eu usei isso como impulsionador, para eu melhorar, sabe? Como pessoa, como ser humano. Então, e aí o que aconteceu? Esse filho que no supermercado pegou aquela coisa sem querer, saiu, não pagou, eu disse, não, filho, vamos fazer o seguinte, vamos pegar lá e vamos pagar. Então, esse filho vai levar para a vida toda esse momento, esse exemplo, eu tenho certeza. Então, é uma coisa que alivia tanto o coração da gente quando a gente pode tomar uma atitude correta, né? Quando a gente pode voltar atrás e corrigir um erro, corrigir uma coisa que ia pender para um lado que não era legal. Porque se eu deixasse assim, ninguém viu, tá, então vamos embora. Qual o exemplo que esse filho ia ter de mim, certo? Qual o exemplo? Aí ele ia tomar a mesma atitude numa outra situação, eu acho que toda essa ganância no mundo, na política, toda essa roubalheira, é falta de amor em casa, é falta de princípios, de valores em casa, sabe? Eu acredito muito, porque assim, eu penso, um político que rouba, ele tá roubando de dentro da casa daquela pessoa que votou nele, certo? Mas que coração que tem esse ser humano, pelo amor de Deus, entende? O que o pai e a mãe dessa pessoa ensinou ou deixou de ensinar? Agora, uma pessoa pode se rebelar? Pode, ninguém tá livre. Então eu posso educar meu filho e ele pode ter uma característica totalmente diferente. Então assim, honestidade, integridade, eu anotei aqui, gentileza, responsabilidade, sociabilidade, garra, persistência, compaixão, empatia, resiliência, amor. Tudo isso a gente ensina no cotidiano para os filhos. A gente ensina dia a dia nas situações corriqueiras. A gente acaba comentando sobre alguma coisa, sabe? Qualquer coisa, tipo, ai mãe, meu amiguinho hoje na sala de aula, me bateu, sabe? Não gostei, aí eu fiquei chateada, eu fiquei brava, eu falei com a professora, ou sei lá o que, entendeu? E aí então é o momento da gente apaziguar isso e dizer, mas será que esse teu amiguinho também não estava irritado? Será que ele de repente não teve um dia ruim, não tá complicado, alguma coisa não tá atrapalhando ele? Tentar ter empatia, fazer com que os filhos se coloquem no lugar das outras pessoas. A gente exerce isso em casa, será? Sabe? Porque se a gente não desperta isso na cabeça dos nossos filhos, os nossos filhos não vão fazer esse exercício deles com a gente ou deles com outra pessoa. Então a gente precisa usar exemplos de fora, de coisas externas, para alertar, para estimular o pensamento dos filhos. Nós precisamos seguidamente estimular os pensamentos dos filhos, sabe? Eu acredito muito nisso, muito mesmo. E o que mais que eu anotei aqui? Eu vou contar uma história para vocês da Thaís. A Thaís tinha que idade? Deixa eu ver se eu me lembro. Eu não sei. Ontem ela até veio aqui em casa, foi maravilhoso, a gente conversou muito, muito, muito. E ela disse assim, mãe, tu lembra que tu dizia assim, filha, isso não é uma atitude gentil de se ter com a mãe é sempre gentil contigo, sabe? Até foi muito engraçado que ela estava conversando assim, mãe, são pequenas coisas que eu me vejo fazendo igual a ti. Olha só a situação do exemplo, né? Ela é casada hoje e ela disse assim, não, esses dias eu tava trabalhando e o Eduardo, né, que é o marido dela, tava trabalhando e ela tinha um intervalo e ia jantar. Disse, amor, tu vai jantar agora? Não, eu tô super ocupada. Tu te importa se eu for comer antes? Porque eu tô com muita fome, já com dor de cabeça, daí eu vou comer antes e tal. Daí ele não respondeu nada e ela foi comer e tal. Depois ela perguntou não sei o que e ele não respondeu, não sei o que aconteceu. Daí ela disse assim, tá, depois ele parou de trabalhar, eles foram conversar e aí ela disse assim, pois é, tu não me respondeu, né? E aí ele, não te respondi, não. E assim, ó, eu gostaria muito que tu respondesse quando eu falo alguma coisa contigo,
porque isso é educação, né? Isso é educação. Então ela, olha só, dentro de casa. E ontem ela veio aqui, a gente, né, não sei se vocês viram no meu stories, a gente comeu bolo, tomou chá, ela tocou violão, comemos pipoca e tal. E ela disse isso: mãe, eu me vi fazendo igual a ti. Então eu disse assim: ah, tu não quer comer tal coisa? Posso comer então e tal? Ou posso fazer não sei o que? Não me lembro. E aí ele disse assim, nem falou direito, mas daí ela disse assim: e outra coisa, quando eu te perguntar sobre tal situação, tu diz assim, mesmo que até tu queira, o gentil é dizer assim, não, imagina, pode ficar pra ti, pode comer tu, entende? Então assim, ela disse: mãe, eu te vi na minha frente, assim, e eu tava repetindo o que tu falava pra gente, eu tava repetindo pro meu marido em casa, ela falando, sabe? E eu vou fazer isso com os meus filhos, mãe. Ontem a minha filha disse. Então, assim, tem muito isso, sabe? Quando a gente mostra para um filho, o gentil de reagir numa situação dessa é assim, é assado. Então a gente fala: não, mãe, muito obrigada, eu não quero, né? Filho, tal coisa. Sim, mãe, por favor, pode ser, vou querer, sabe? Então, assim, a gente, com as atitudes, a gente vai mostrando para eles que tendo gentileza e tendo educação e tendo amor, tendo empatia, tudo fica mais fácil, tudo fica mais alegre dentro de casa. Então eu sempre tive uma educação muito alegre com eles, sabe? Olha, agora que eu tô vendo que é 5:06, gente, tem 5 minutinhos aqui. Então, assim, me digam se fez sentido pra vocês, assim, e depois, gente, eu vou pedir se vocês podem, eu vou deixar essa live salva, né, no feed, e se vocês perderiam uns 2 minutos do tempo de vocês para comentar na live o que vocês acharam dessa live, qual virada de chave que deu para vocês, o que fez sentido, se eu ajudei. Eu anotei tanta coisa, eu não falei quase nada, né? Eu anotei aqui que pra gente ter resultado positivo com a educação dos filhos, a gente precisa conversar muito, sabe? E que exemplos bons não são fáceis, certo? Mas é uma alternativa pra gente se lapidar, pra gente se policiar, pra gente melhorar cada vez mais. Porque isso é uma demonstração de respeito com o filho, sabe? Quando a gente se preocupa, quando a gente se doa, se a gente identifica que tem alguma coisinha para melhorar, então é importante a gente buscar ajuda, buscar informação, estudar, sabe? Eu tô fazendo um curso, tô fazendo um desafio, vou lançar no final desse mês, me acompanhe, que vai ser uma surpresa. Com aulas, né? E essas aulas, assim, são tipo isso que eu tô falando aqui, com algumas dicas, assim, que deram muito certo pra mim e que eu, com todo amor e todo carinho, vou passar pra vocês, assim. E a dica maior que eu dou, assim, é converse muito com seu filho, qualquer idade, 1 aninho, 2, 3, né? A Mari tá aí com um filhinho de 3. Então, coloca um certinho, vê se fez sentido para vocês. Espero um comentário de vocês no feed, eu vou colocar essa live lá, vou salvar. E é isso, gente. Eu tô à disposição se quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem comentar alguma coisa, podem me chamar no direct, certo? Então tá, tchau, tchau. Muito obrigada pela companhia e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!